você está deixando de trazer a palavra de Deus. A maioria tem carro, não custa nada você pôr a Bíblia dentro do carro. Aí você diz, mas eu não tenho carro, então põe a Bíblia dentro da bolsa. Mas não tem bolsa, vem com ela na mão, não vai te atrapalhar em nada. Mas traga a Bíblia para a casa de Deus. Eu quero pregar para você hoje, nesta mensagem, o propósito de Deus na criação e na redenção. Primeiro, deixa eu explicar para você o que é redenção. Redenção, irmãos, é quando você compra uma coisa que era tua, que você perdeu, e você compra aquilo de volta. Então você está redimindo. Você está trazendo de volta uma coisa que era sua, mas que você perdeu. E agora, para você ter de volta, você tem que pagar. Por exemplo, digamos que alguém roube o teu carro, ou a tua moto, seja lá o que for. Aí amanhã depois você passa na loja, você vê o teu carro lá. Só que você não pode chegar lá e falar, esse carro é meu, roubaram de mim. Você não vai. O cara já fez lá a maracutaia, já mudou a documentação. Então, para você ter aquele carro que era seu e que foi roubado, você tem que comprar. Você vai pagar 2 vezes por ele. Você pagou a primeira vez e agora você tem que comprar para ter o carro de volta. Quando você comprou para ter o carro de volta, você redimiu o carro. Você trouxe ele de volta, você comprou ele de volta. Assim também, irmãos, tem 2 processos de Deus na Bíblia, que o primeiro é chamado de criação e o segundo de redenção. Ou seja, primeiro Deus criou e depois Deus precisou redimir aquilo que Ele criou e que foi perdido. Deus precisou redimir, Ele precisou pagar para ter de volta aquilo que era dele. Porém, há um propósito na Bíblia, há um propósito de Deus na Bíblia com relação à criação e à redenção. Então eu quero colocar como exemplo, irmão, aqui do meu lado direito, do seu lado esquerdo, meu direito, aqui representa a criação. Foi aqui que Deus criou o homem. Foi aqui que Deus criou o Adão. Aqui é a criação. De acordo com a cronologia bíblica, quando Adão saiu do jardim do Éden, se passou 4.000 anos para que Deus executasse a redenção. Eu vou pôr a redenção aqui desse lado. A redenção foi quando Jesus veio. Jesus ele teve que comprar de volta a raça humana. Porque Deus ele criou a raça humana, mas depois aconteceu que Satanás entrou na raça humana e o projeto da raça humana foi frustrado. Durante 4.000 anos, a raça humana ficou perdida nos seus delitos e pecados. Foi 4.000 anos que a raça humana começou a inventar Deus, através das suas religiões, através das suas filosofias. Foi 4.000 anos de perdição, até que depois de 4.000 anos, Deus executa a redenção. Jesus vem, paga o preço para trazer de volta a raça humana que sempre foi de Deus. Porém, a pregação que eu quero falar com você é qual o propósito de Deus, primeiro na criação, depois na redenção. Qual o propósito de Deus nessas 2 situações? Para isso, a Bíblia nos dá 2 frases, 2 versículos que mostram para a gente qual o propósito de Deus na criação e depois na redenção. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Capítulo 3 de Romanos. Você já encontrou? Dá um glória aí para eu saber. Romanos capítulo 3, irmão, verso 23. Romanos 3, verso 23. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu vou dar uma paradinha primeiro.
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha, você sabe que toda a raça humana pecou quando Adão pecou. Quando Adão aqui deixou de atender o desejo de Deus, e Adão foi para a árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão pecou, e toda a raça humana também pecou. Porém, a revelação que Paulo tem no livro de Romanos, não diz, olha bem, não diz dessa maneira como eu vou falar. Não está escrito, todos pecaram e foram para o inferno. Não diz assim. Diz, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Vou até falar de novo para você procurar entender. Não está escrito, todos pecaram e foram para o inferno. Está escrito, todos pecaram e foram afastados, destituídos da glória de Deus. O que é glória? Glória, irmãos, é o ápice, é a grandeza, é o ponto maior. Toda vez que você pensar na grandeza de Deus, você vai dizer glória. Você nunca vai imaginar a grandeza de Deus e vai dizer misericórdia. Porque quando você fala misericórdia, com certeza na sua mente você está lembrando a miséria humana. Porque quando você se refere à grandeza de Deus, você diz glória. A Bíblia diz que os anjos cantam glória. Diz lá no livro de Isaías que o tabernáculo de Deus está repleto da glória de Deus, da grandeza de Deus. Então Romanos 3:23 está dizendo que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, qual é o propósito de Deus? Ou qual foi o propósito de Deus na criação? O propósito de Deus na criação foi que o homem atingisse a glória de Deus. Quando Deus criou Adão, irmãos, Deus colocou Adão numa situação de inocente. O Adão, ele não era pecador, mas ele também não era santo. O Adão não tinha noção de pecado e também não tinha noção de santidade. Deus colocou Adão no meio do caminho, na inocência. A inocência é uma situação de neutralidade. O inocente, ele é neutro. Ele não sabe, não tem noção do pecado e também não tem noção da santidade. Ele deveria tomar um rumo. Quando Deus colocou Adão no jardim, ele coloca o Adão entre as duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus não obrigou o Adão, porque Deus não tinha o desejo de criar uma raça de robôs, uma raça que obedecesse comandos lá no céu, né? Lá no céu algum anjo com um tablet lá na mão, só comandando, a gente aqui só obedecendo. Não, ele queria uma raça completamente livre. Então ele cria o Adão. O Adão não era filho de Deus, o Adão era criatura. Ele criou o Adão, colocou o Adão no jardim do Éden, e no meio do jardim, para que o Adão não tivesse desculpa de falar eu não vi, ele põe no meio as duas opções. Ele põe lá no meio as duas opções. Qual era o desejo de Deus? Era que o Adão, através da vida de Deus, ele fosse caminhando, ele fosse crescendo, até atingir a glória de Deus. Então o desejo de Deus era que a humanidade, através de Adão, fosse glorificada em Deus. O Adão precisava crescer no conhecimento, crescer no relacionamento com Deus. O Adão precisava desenvolver habilidades. Ele foi criado já adulto. O Adão, ele não teve mãe, também não teve sogra. E ele foi colocado ali. O que é que Deus queria? Deus queria que o Adão desenvolvesse o relacionamento com Deus de uma maneira bem pessoal,
de uma maneira espontânea, que o Adão olhasse e dissesse: não, eu quero mais de Deus, eu quero viver a vida de Deus. Você sabe o que é que significa a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal? Significa a árvore da vida é a vida de Deus, é você viver a vida de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal significa você viver a vida de acordo com a sua vontade, do jeito que você quer, do jeito que você pensa. Você chegar e falar: quero fazer isso, quero fazer assim, eu que mando, eu que sei. Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Adão deveria ter escolhido a árvore da vida. Se ele escolhe a árvore da vida, ele iria desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, e toda a raça humana estaria assim desenvolvendo esse relacionamento até que o homem, ou a raça humana, chegasse à condição da glória de Deus. Porém, Satanás entrou aqui no meio. E quando Satanás entra no meio, Satanás fez com que o homem pecasse. Então, quando o homem pecou, para nós, irmão, quando a gente pensa em pecado, a gente pensa em punição. Pecou, você fala assim: agora vai levar um chicote, agora vai para o inferno. Só que Deus não enxerga assim. Na visão de Deus, quando o homem peca, Deus enxerga: puxa vida, ele perdeu a minha glória. Eu queria que ele participasse da minha grandeza, eu queria que ele participasse da minha exaltação, eu queria que ele estivesse comigo aqui na minha coroação, mas ele perdeu isso. Então, para Deus, ele não enxerga pecado na gente como punição, é punido porque pecou. Não, ele olha e diz: puxa vida, perdeu a minha glória. E o apóstolo Paulo é que teve essa revelação. Então ele diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, a partir do momento que o homem pecou, o projeto de Deus, o desejo de Deus na criação era que o homem fosse glorificado, é que o homem crescesse no caminho de Deus, é que o homem desenvolvesse um relacionamento íntimo com ele, e que o homem fosse glorificado, que houvesse uma glorificação da raça humana. Porém, o pecado tirou isso. 4.000 anos vão se passar, irmão. E nesses 4.000 anos, a raça humana vai andar, perambulando, adorando bezerro, acendendo velas, adorando Nossas Senhoras, adorando tudo quanto é imagem, preto velho, burro velho, jegue velho, adorando tudo. Tudo é motivo de adoração para o ser humano, totalmente perdido. Aí o que é que Deus faz? Deus então vai para o processo da redenção. E o que é a redenção? Redenção é Deus comprando o homem de volta. Agora, qual o propósito de Deus aqui na redenção? Também está em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. São três capítulos à frente. Romanos capítulo 8, versículo 21. Olha como diz. Romanos 8, 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade do quê? Da glória dos filhos de Deus. Então repita agora: da glória dos filhos de Deus. Outra vez: da glória dos filhos de Deus. Irmãos, prestem atenção. Quando Deus criou, o projeto de Deus era que a raça humana fosse glorificada. Deus não criou o ser humano, Deus não criou o Adão, irmão, para Adão ficar aqui o tempo todo aqui no planeta Terra, comendo jabá, comendo mocotó. Não, ele criou o Adão para que o Adão gerasse filhos. Deus queria que o Adão e a Eva enchessem a terra de seres humanos, e que esses seres humanos, gerados através de Adão e Eva, atingissem a glória de Deus. Deus não criou para que o Adão ficasse aqui na terra e levasse uma vidinha medíocre. A vida de Adão tinha que ser uma vida de uma pessoa que vai desenvolvendo um relacionamento com Deus, que vai desenvolvendo, que vai conhecendo Deus, que vai tendo a vida de Deus dentro da vida dele, até que um dia ele chegaria à glorificação.
Como o pecado frustrou isso daqui, 4.000 anos depois vem Jesus, e Jesus agora, ele vem comprar a raça humana, ele vem agora para gerar filhos de Deus aqui na terra, ele vem para transformar criaturas, que era criatura como Adão, ele vem para transformar essas criaturas em filhos. E qual é o objetivo de Deus na redenção? Criar filhos para ficarem aqui na terra sofrendo? Criar filhos para quê? Você quer ver? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que pôs filho no mundo, e você que está esperando o seu filho chegar, quem já pôs? Hoje em dia a criança, irmão, é uma maravilha. E hoje em dia a criança com 1 mês já fala papai. Não é, Rui? É. A menina dele olhou para ele e falou papai. Então veja bem, você põe filhos no mundo, e eu vou perguntar, se você gera filhos, você quer que o seu filho more aonde? Na casinha do cachorro, no fundo do quintal? É? Ou você quer gerar filhos para que os seus filhos morem debaixo da ponte e você num casarão muito bacana? É assim que você quer? Você gera filhos para quê? Para os seus filhos morar onde? Você quer os seus filhos onde? Onde você estiver. Você está morando num casarão? Pois é, você quer teu filho com você ali. Deus mandou Jesus para que através de Jesus fossem gerados filhos. E esses filhos que são gerados através de Jesus, Deus quer que eles fiquem aonde? Aqui na terra, comendo jabá? O que é que Jesus diz em São João capítulo 14? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Qual é o propósito de Deus na redenção, irmãos? Sabe qual é o propósito na redenção? É a glorificação dos filhos de Deus. Vou falar de novo, você não entendeu nada? Vou falar de novo, você não entendeu nada? Se entendeu? Tu está com a geladeira ferrada. O propósito de Deus na criação era que o homem fosse glorificado. Aleluia. Porém, houve um pecado. E todos pecaram e destituídos foram da glória. Não está escrito que foram para o inferno. Destituídos da glória. E para o inferno é consequência de você perder a glória. Já que você perde a glória de Deus, como consequência disso, você vai para o inferno. Mas não é Deus que te joga no inferno, é você que vai. Deus não joga. Esse é o caminho de quem perde a glória de Deus. Porém, 4.000 anos depois, Jesus vem, traz a redenção, transforma homens e mulheres em filhos de Deus. Para quê? Para que nós um dia sejamos glorificados. Agora vocês entenderam, pelo menos a turma entendeu. A glória dos filhos de Deus. A glória dos filhos de Deus. Repita comigo, glória dos filhos de Deus. Glória dos filhos de Deus. Olha o que eu vou mostrar para você. Romanos, você está em Romanos, né? Capítulo 8, verso 16, 17 e 18. Olha lá, capítulo 8, 16, 17 e 18. Diz assim, o mesmo Espírito, Espírito com letra maiúscula, está assim na sua Bíblia? Sim. Então esse Espírito com letra maiúscula, quem é? É o Espírito Santo de Deus. Diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, Espírito com letra minúscula, esse é o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Querido, deixa eu ler de novo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você vai dizer para mim, pastor, por que o senhor sabe que o senhor é filho de Deus? Porque o Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Através de Jesus eu sou filho de Deus. Você pode falar o que você quiser. Você pode condenar as pessoas, irmão. Mas o Espírito de Deus vai testificar no coração dela que ela é filho de Deus.
que você vem para a igreja? Porque você é filho de Deus. Por que você gosta de ouvir a palavra? Porque você é filho de Deus. Jesus disse assim, que aqueles que são de Deus, ouvem a palavra de Deus. Então você gosta de vir na igreja, você vem para ouvir a palavra. Você não vem aqui atrás de bênção, atrás de milagres. Você vem para ouvir a palavra. Por quê? Porque você é filho de Deus. Então no teu espírito há uma confirmação. O Espírito Santo confirma de que você é filho de Deus. Deixa eu contar para você uma experiência que eu tive uns tempo atrás aí. De vez em quando eu acordo assim de madrugada e perco o sono. Aí eu leio um pouco e tal, depois eu deito no sofá, dou uma esticada assim no sofá. E um dia desses, irmãos, eu estava deitado assim no sofá, eu não estava dormindo. Eu estava assim, não sei se foi um pesadelo, eu estava assim deitado. Uma dorna. Daqui a pouco, eu senti assim como se uma pessoa chegasse assim e pegasse assim, eu sentia a pessoa me pegando assim nos braços, irmão, e querendo me jogar assim no chão. Eu deitado assim, senti aquela mão pegando aqui assim, querendo me jogar no chão. Aí naquela hora eu simplesmente falei assim, sai de perto de mim em nome de Jesus. E aquilo continuou, aí eu disse assim, você vai sair porque eu sou um filho de Deus. Aquilo fez. Bem. Querido, por que o diabo não pode tocar em você? Porque você é filho de Deus. Verso ali? 16, o 17 agora. Ó. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. Sejamos o quê? Sejamos o quê? Sejamos o quê? Glorificados. Aleluia, irmão. Olha bem. A herança de Cristo, qual é a grande herança que Cristo receberá do Pai? É a glorificação. É o dia em que está escrito lá em Filipenses, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Confessará o quê? Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o dia da glorificação de Jesus. Quando o diabo vai ter que dobrar o joelho e o nego vai estar olhando, capeta, dobra o joelho, confessa que Ele é o Senhor. O próprio Satanás, os demônios, eles vão ter que se curvar, e vão ter que olhar, e vão ter que falar, Jesus é o Senhor. Esse é o dia da glorificação. Porém, ele está dizendo, se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, e somos o que com Cristo? Co-herdeiros. Sabe o que é co-herdeiro? Nós herdamos junto com Jesus. O que Jesus herdar, nós vamos herdar também. E o que é que Jesus vai herdar? A glorificação. Quem vai ser glorificado junto com Jesus? Ah, você não está entendendo? Quem vai ser glorificado com Jesus? Nós, irmãos. Você não é um filho de Deus? O Espírito de Deus não testifica aí que você é filho de Deus? Se você é filho, você não é herdeiro? Você não vai herdar junto com Jesus? Jesus não vai ser glorificado? Os demônios vão ter que se curvar e dizer Ele é o Senhor? Quem é que vai estar perto dele com o peitão estufado assim, dizendo Quem que vai estar lá? Eu e você, porque somos filhos. Aleluia! Oh, glória! O projeto de Deus na redenção é a glorificação dos filhos de Deus. Este é o sonho de Deus. Não pensa você que Deus está querendo fazer de você um milionário aqui na terra. Um milionário, e te dá dinheiro, encher teu bolso de bufunfa, e carro novo. Não, irmãos. A expectativa de Deus é que um dia você seja glorificado com Jesus lá no céu. Agora quer ver? Vamos adiante. Um pouquinho mais adiante. Ó. Verso 18.
Ele diz assim: porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória que em nós há de ser revelada. Glória à grandeza, glória à exaltação, glória à beleza. Então isso que nós estamos sofrendo aqui no mundo, irmão, não é para você comparar isso daí com a glória que vai ser revelada na nossa vida. Então pare de ser chorão, irmão. Pare de ser reclamão. Pare de ficar, vida dura. É só por milagre de Deus que eu chego até lá. Não aguento mais essa vida. Para com isso, irmão. Olhe para o futuro. Enxergue o que Deus preparou para nós na redenção. O projeto de Deus na criação, que a raça humana fosse glorificada. Porém pecaram, destituídos foram da glória de Deus. 4.000 anos depois, vem Jesus, e ele diz: eu vim aqui para criar filhos para papai. Eu vim aqui para gerar filhos. E à medida que esses filhos vão sendo gerados, o projeto, o sonho de Deus, eu não glorifiquei os homens, a raça humana, porque Adão fez a escolha errada, mas esses meus filhos fizeram a escolha certa. Então eles serão glorificados um dia. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. O que nós recebemos em Cristo Jesus é muito maior do que o Adão recebeu lá no Jardim do Éden. Vou falar de novo. Muita gente não entendeu. Vou falar de novo. O que nós recebemos na redenção é muito maior do que o Adão recebeu no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, o Adão era criatura. Ele precisava desenvolver um relacionamento. E ele fez uma escolha errada. Na redenção, você fez a escolha certa. Amém. Você não é criatura. Você sai da condição de criatura e passa para a condição de filho de Deus. Então o que nós recebemos agora é muito mais do que o Adão recebeu lá. É que nós não sabemos valorizar. Hoje não está sendo ensinada esta palavra, não está sendo pregada. As pessoas vêm para a igreja só querendo bênção, milagre, só querendo cura e não conhecem nada. A maioria, quando recebe, não vem mais para a igreja. E só vem para a igreja se receber. Se não receber, não vem mais. Sabe por quê? Porque a igreja está abarrotada de pessoas que não são filhos de Deus. Não são filhos. Continuam como criatura, querem receber milagres, mas não têm nenhum relacionamento, nenhuma filiação com o Pai. Que a hora que você tiver o seu relacionamento com Deus, a sua filiação, você não está de olho nas coisas desse mundo, você está na expectativa no dia da glorificação. Mesmo em Romanos 8, olha lá, verso 29 e 30. Olha o que ele diz, verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ao que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então deixa eu explicar uma coisa para você. Existe um mistério, irmãos, e não sou eu que vou desvendar esse mistério para você, mas é um mistério. Quando a gente nasce, você já nasce com seu coração propenso a Deus. Você quer ver? Digamos uma família com 4 irmãos, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, criado com a mesma educação. No entanto, os 4 não são iguais. Criado ali do mesmo jeito, come a mesma comida na mesma mesa, dorme todo mundo junto, mas você vai ver que os 4 são totalmente diferentes. Tem um que é amoroso, tem um que é obediente, e sempre vai ter aquele chamado de ovelha negra, o rebelde. Só isso. As coisas de Deus, irmãos, é assim também.
Quando a gente nasce, você já nasce com seu coração propenso a Deus. Você já nasce com aquela tendência assim de servir a Deus. E a maioria nasce com o coração propenso a não servir a Deus, a não querer a Deus, a se afastar de Deus. Você vai ver que tem gente que nunca recebeu uma bênção, nunca recebeu uma cura, mas no entanto ele está na igreja, porque ele nasceu com o coração propenso a Deus. Ele ama a Deus, ele ama a Bíblia, ele ama Jesus. Nunca recebeu um milagre, mas ele ama Jesus. Enquanto que tem gente que já recebeu milagres, mas não ama Jesus, não fica firme na igreja. Por quê? Porque ele não nasceu propenso às coisas de Deus. Como Deus é onisciente, irmão, diz a Bíblia, lá na carta de Paulo aos Efésios, que antes que o mundo fosse feito, Deus já escreveu o nosso nome no livro da vida. Aleluia. Por que ele já escreveu o nosso nome no livro da vida? Porque na sua onisciência, ele viu o nosso nascimento. Ele viu que nós íamos nascer com o coração propenso a Deus. Antes do seu pai chavecar tua mãe, Deus já tinha visto você. Antes do seu pai chegar com aquela conversa mole, né? Você está linda hoje. Que perfume é esse que você está usando? E ela diz, é Arfazema, meu velho. O dinheiro só dá para comprar Arfazema. Antes de acontecer isso, Deus já tinha te enxergado. Está lá no Salmo. Deus conheceu você no ventre, antes de você ser formado. Deus conheceu e Deus viu que você era propenso a Deus. Então o que é que ele fez? Ele te predestinou. Predestinação é isso, não? Predestinação não é Deus pegar uma pessoa e falar, não, você tem que vir para o céu na marra. Não. O fato de Deus te conhecer antes de você nascer, ele já sabia que o seu coração ia ser propenso a ele. Então ele te predestinou. Já um irmão teu, que nasceu na mesma casa, na mesma família, nasceu com o coração não propenso a Deus. Então Deus não vai predestinar esta pessoa, porque Deus sabe que ela não vai aceitar. Na onisciência, Deus já sabe que ela vai crescer e não vai querer saber de Deus. Então Deus não vai escolher uma pessoa assim. Deus não vai escolher. Ele escolhe aqueles que são propensos. Deus não vai obrigar ninguém a ir para o céu. Mas ele enxergou e falou, não, esse daqui vai nascer, né? E eu estou vendo que o coração dele vai nascer propenso. E ele vai querer vir para o céu. Então já vou escolher. Então diz que antes que o mundo fosse feito, Deus já colocou o nosso nome lá no livro da vida. Veja o que é que o Paulo fala agora aqui. Que nós lemos. Verso 29. Ele diz assim, porque os que dantes conheceu. Tem alguém aqui que foi conhecido antes da fundação do mundo, irmão? Amém. Aí, aqui. Você não foi, olha eu. Deus me conheceu antes da fundação do mundo. Quando meu pai estava lá na Bahia amarrando jegue num touro lá, minha mãe estava rodando aqui por lá de Santa Adélia, Deus já tinha me visto. Deus já olhou o Baianão lá, olhou a Paulistona aqui, falou, esses dois aí vão caprichar num molecão muito bonito. Esse molecão vai nascer com o coração propenso a mim. Então, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então escute bem isso. Se Deus te conheceu antes da fundação do mundo, porque o seu coração é propenso a Deus, Deus te conheceu, então Ele te predestinou. Mas Ele predestinou você para quê? Para ser um cara rico? Não. Riqueza, irmão, vem do seu trabalho. Você sabia que quando se prega em prosperidade, isso é uma mensagem fajuta, irmão. Sabe por quê? Prosperidade está relacionada com a economia do país. Prosperidade está relacionada com a economia do país.
É fácil pregar prosperidade aqui no Brasil, principalmente aqui em Barueri, São Paulo, que são cidades onde tem muito emprego, corre muito dinheiro. Já lá no Nordeste ninguém vai pregar. Lá em Cuxixó, na Ponte, lá ninguém vai. Lá no continente africano ninguém vai pegar prosperidade lá. Por quê? Porque a economia está uma miséria. Então, se você quiser ser próspero, trabalhe. Você está num país próspero. Você está numa cidade próspera. Então, Deus te predestinou não para você ser rico, milionário. Riqueza e ser milionário é a bênção que Deus vai te dar de acordo com o seu trabalho, com a sua honestidade. A bênção de Deus é que enriquece. Mas Deus não te predestinou para isso. Mas Deus predestinou você para que você seja parecido com Jesus. Ele predestinou a gente para que a gente seja semelhante a Jesus. Tá, semelhante a Jesus. Para quê? Aí ele diz aqui, ó, para serem conformes à mãe de seu filho, a fim de que ele seja o quê? Primogênito entre muitos irmãos. Repita comigo, primogênito entre muitos irmãos. Então observe, irmãos, quando Jesus veio ao mundo, o projeto de Deus era que Jesus fosse primogênito entre muitos irmãos. Você sabe o que é primogênito? Primogênito quer dizer primeiro. Primeiro gênito. É o primeiro entre muitos. Então, quando Jesus veio, ele veio para ser o primogênito, para ser o primeiro. O primeiro, aí ele diz, entre muitos irmãos. Quando ele diz o primeiro entre muitos irmãos, ele está dizendo que Jesus é o irmão mais velho. Jesus é o irmão mais velho. Então ele veio para ser o primeiro irmão de uma irmandade tremenda. Um número grande de filhos de Deus. Ele veio para ser o primogênito. Agora, presta mais atenção nisso daqui. Aí ele diz aqui, ó, primogênito tem muitos irmãos. Aí diz o verso 30, aos que predestinou, deixa eu perguntar para você, quem é que ele predestina, irmão? Aqueles que antes ele conhece. Ele te conheceu antes. Amém. Então ele te predestinou para você ser semelhante ao Filho. Aí ele diz assim, aos que predestinou, eu sou um predestinado, você também é? Amém. Ele diz, a estes também chamou. Ou seja, ele só chama aquele que é predestinado. Deus não chama uma pessoa que não é predestinada. Você não nasceu com o coração propenso a Deus, seu negócio é Exu carreira, Exu gato pelado. Então Deus não te chama. Ele vai te chamar para quê? Você não vai vir. Seu livre-arbítrio vai falar alto, você vai falar, não, não vou. Eu quero adorar o gato pelado. Então pronto. Então ele vai chamar aquele que ele predestinou. E aquele que ele predestinou é aquele que ele conheceu antes da fundação do mundo. Ele viu o seu coração. Aí ele te chama. Você está aqui, por exemplo, porque Deus te chamou. Eu não chamei você, eu chamei você. Mas por que você veio? Porque Deus chamou você. Porque você pertence à família de Deus. Você pode perceber que quando você fica um domingo, você vem na igreja, você fica numa agonia tremenda. Ele não fica. Isso daí é sinal que você é filho de Deus, irmão. Quando você vê um crente que fica um mês sem aparecer na igreja e não sente um pingo de saudade, ele não é um filho de Deus, irmão. Ele é um oferecido. Ele é um que entra no meio e fica no meio. Só que um dia ele será tirado fora. Ele será tirado fora. Não adianta entrar no meio sem pertencer ao meio. A pessoa não sente saudade dos irmãos. Não sente saudade da família. Então, se a pessoa é um filho de Deus chamado, você vem para o culto, você pode passar a semana inteira, mas chega domingo, você tem que vir para o culto, você tem que ouvir a palavra de papai, você tem que prestar adoração a papai, você tem que louvar papai, e você sente o teu espírito fica angustiado, e o Espírito Santo começa a cobrar, o Espírito Santo fala para você, e aí meu, vagabundo, você é vagabundo? Vai para a igreja, vai adorar papai. Então ele chama aquele que já é predestinado.
Agora diz aqui, ó, ao que predestinou também chamou. E aos que chamou, a esses também fez o quê? Justificou. Você sabe o que é justificar? Justificar é justificar, uai. Ele justifica você, irmão. Glória a Deus. Não adianta o diabo te acusar. Deus te justifica. Você sabe o que é que Paulo vai dizer lá no capítulo 12? Ele diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. É Deus quem justifica, irmão. Podem me acusar do que quiserem. Fala, eu roubei igreja, que eu vi, pode falar o que quiser. É Deus quem me justifica. Deus nos justifica. Nós somos justificados por Deus. Ele vai justificar. Você não vai dizer para mim que você não peca, irmão. Você peca sim, senhor. Você peca sim, senhor. Quem aqui não pecou hoje? Alguém aqui não pecou hoje? Para os homens, Jesus disse assim: basta você olhar para uma mulher e pensar, você já creu. Você olhou para mais de 10 hoje? Opa, né? Pô, tá que tá, Ele disse que olhou para mais de 10, eita ferro, hein? Mata o velho. Tá certo, irmão, ele está falando a verdade. Ele está falando a verdade. Agora você não tem coragem de falar, né? Falando que esse está perto da madame, né? Fala aí, velho. Você for macho mesmo? Deixa o Pavanelli falar, né? Deixa o Pavanelli. Então é Deus quem nos justifica, irmão. Então Ele nos justifica. Agora, por que Ele vai fazer tudo isso? Quer ver por quê? Ó, verso 30 de novo. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também, o que é que Ele fez? Glorificou. Querido, para Deus, nós já estamos glorificados. Você sabe o que é que Paulo diz em Filipenses? Ele diz assim: nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo diz que nós já estamos lá. Você diz: pastor, mas eu estou aqui. Mas para Deus você já está lá. Já está preparado a glorificação. Já está preparado a coroa de glória que todos nós vamos receber. Já está preparado. Então ele diz: você que foi predestinado, foi escolhido, foi chamado, ele diz: Deus já te glorificou. Agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe aqui no livro de João, capítulo 1. São João, capítulo 1. São João, capítulo 1. Escuta isso daqui. São João, capítulo 1. São João, capítulo 1. Já achou ou não achou? Verso 14. Escuta aí. São João, capítulo 1, verso 14. Olha o que é que ele diz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele está dizendo que Jesus veio a este mundo como unigênito do Pai, não como primogênito. Ele veio como unigênito. Você sabe o que é unigênito? É único, um só. Quando Jesus veio, olha bem, quando ele veio, ele chegou aqui como único. Ele é o único Filho de Deus. Deus não tinha mais filhos. Ele era único. Ele veio como unigênito Filho de Deus. Ele era único. Você quer ver? Só lembrar. Não vamos ler não, porque o horário não dá. A parábola do filho pródigo. Todo mundo aqui já leu a parábola do filho pródigo. O filho pródigo saiu da casa do pai, pediu dinheiro. Na parábola do filho pródigo, irmão, tem duas orações.
A primeira oração, quando o filho pródigo, e todo mundo faz essa primeira oração. O filho pródigo chega para o pai e diz: pai, dá-me a minha parte. Mas todo mundo só faz essa oração: pai, me dá. A segunda oração é quando o filho pródigo diz: pequei contra ti. Todo mundo só faz a primeira oração. Mas na história do filho pródigo, o filho pródigo saiu e acabou comendo comida de porco. Todo pregador, quando prega a parábola do filho pródigo, ele mostra o sofrimento do filho pródigo. Aí ele fala assim: tá vendo? Você saiu da casa do pai, você está comendo bolota de porco, você tem que voltar. Ele mostra o sofrimento do filho. Porém, o coração desta mensagem não é o sofrimento do filho. O coração desta mensagem é o sofrimento do pai. É o pai que sofreu. O filho sofreu, mas o pai sofreu mais. Tanto é que quando o filho voltou, ele disse para o pai falou para o irmão mais velho: esse teu irmão estava perdido e foi achado. Deixa eu fazer uma comparação com você. Faz de conta que você é criador de bode. Você tem 10 bodes lá no seu sítio. De repente, um bode quebrou a cerca e foi embora. Eu vou perguntar: quem sofre mais, o bode ou você? O bode ou você que sofre mais? O bode? O bode vai sofrer mais do que você? O dono do bode vai sofrer mais. Você vai olhar e falar: caramba, perdi um bode. O bode vai dar as bodaiadas dele por aí, mas é o dono que vai sofrer. A mulher que perdeu a dracma, quem sofreu mais? A dracma ou a dona da dracma? A dona da dracma. O pastor que perdeu uma ovelha, que foi lá buscar, quem sofreu mais? A ovelha ou o pastor? O pastor é que sofreu mais. O filho sai de casa, quem sofre mais? É o filho ou é o pai? É o pai que sofre. É a mãe que sofre. Criação. Olha o projeto de Deus, glorificação desta raça. Só que o diabo veio, pá! Essa raça saiu da casa do pai. 4.000 anos. Quem sofreu mais? A raça ou o pai? O pai sofreu mais. Toda vez que Deus olha para a raça humana, irmão, e vê a raça humana nos seus delitos e pecados, é Ele quem sofre. Mas o que é que Ele fez? Ele manda Jesus como unigênito Filho de Deus, como único lá do céu. Você vai lá e você vai transformar-se no primogênito. Você vai como unigênito, mas depois você se transforma no primogênito, ou seja, no primeiro entre muitos. Quando meu filho nasceu, o Valdeir, ele durante 2 anos reinou dentro da minha casa como unigênito. Durante 2 anos tudo era dele, era ele sozinho lá. Valdinho lá, tudo é dele, eu sou unigênito. Unigênito do papai Ori. Mas um belo dia apareceu o segundo. Quando apareceu o segundo, ele deixou de ser unigênito. Ele passou a ser primogênito. Ele passou a ser o primeiro. Jesus veio como unigênito. E ele fica aqui na terra 33 anos como unigênito. Ele era o único Filho de Deus aqui na terra, 33 anos. Porém, ele carrega a cruz, ele paga o preço, ele morre e ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele não é mais o unigênito. Ele agora é o primogênito de muitos que vão para o céu. Você quer ver a diferença do começo do livro de João com o fim? No começo do livro de João, Jesus é o unigênito. Olha o fim no capítulo 20. Olha o fim no capítulo 20 para você ver. Olha o fim no capítulo 20. Capítulo 20, verso 17. Jesus ressuscitado, Maria Madalena vai lá no sepulcro
capítulo 20, verso 17. Diz assim: disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para quem? Vai para meus? Então não é meus apóstolos, né? Agora já são o quê? São meus irmãos. Eu sou o mais velho. Vai para meus irmãos e diga o quê? Que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aleluia. Ou seja, no livro de João, Jesus começa como unigênito. Ele é o único filho. No final do livro de João, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele então agora diz para Maria: olha, você vai e fala para meus irmãos. Já não são agora meus apóstolos, agora são meus irmãos. Por quê? Porque agora eu sou o primogênito. Você vai e diga para eles que eu vou subir para o meu Deus, meu Pai e vosso Pai. Ora, se é Pai de Jesus e se é meu Pai também, significa que eu e Jesus somos o quê? Somos irmãos. Você não gosta disso não, irmão? Você não gosta de saber disso, dessa verdade? Nós somos irmãos. Então ele diz assim: subo para meu Pai e para vosso Pai. Meu Pai e vosso Pai. Ele nos chama agora de irmãos. Eu poderia mostrar para vocês aqui, irmão, muitos versos onde Jesus nos chama de irmãos. Está escrito lá no livro de Hebreus capítulo 2 que ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele veio aqui para criar a família de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Adão estava aqui, o Adão deveria ter escolhido a árvore da vida. Se ele escolhe a árvore da vida, ele ia desenvolver um relacionamento com Deus. Ele ia desenvolver a vida de Deus. A vida de Deus ia ser desenvolvida nele, porque ele não era filho de Deus, o Adão, ele era criatura. Mas se ele vem e prova da árvore da vida, ele iria desenvolver a vida de Deus. E ele ia crescendo até a glorificação. Porém, ele optou pelo lado errado. Ele foi pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a vida do jeito que eu quero. É o que a raça humana faz. Por que a raça humana não quer Jesus? Porque eles querem viver do jeito que eles querem, de acordo com a cabeça dele. Eu faço o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero. Então ele tem a religião dele. Ele não quer viver de acordo com o projeto de Deus. Deixa eu te perguntar. Eu tenho aqui um pé de abacate. Pé de abacate. Quem gosta de abacate? É bom, né? Só que dá desentendimento. Quando você vê um pé de abacate, ou um pé de goiaba, digamos, né? Goiaba prende, né? Você vê um pé de goiaba. Eu pergunto para você: você vai em direção à árvore e você começa a comer a árvore, não é? Você começa a meter o dente no tronco da árvore. É assim que você vai? O que é que você come? Você come a fruta da árvore. Você não come a árvore, você come o fruto dela. Não é a árvore que você come o fruto. Por quê? Porque o fruto é a parte comível daquela árvore. O fruto é a expressão daquela árvore que você pode comer. Você chega... Eu, por exemplo, gosto muito de banana. Mas não vou comer a bananeira. Vou comer a banana. Porque a banana é a expressão da bananeira. Deus, irmão, é a árvore da vida. Por quê? Porque Deus é vida. Se Deus é vida, Ele é a árvore da vida. Pergunto a vocês: quem é o fruto da árvore da vida? Hã? Jesus, irmão, é o fruto da árvore da vida.
Então, quando você abraça com Jesus, Jesus é a expressão de Deus, é a expressão da árvore. Você não pode comer a árvore, você come o fruto. Você não pode receber Deus, você tem que receber o Filho de Deus. Amém. Você tem que abraçar com Jesus. Não é como diz o testemunho de Jeová: ah, você tem que ser jovita. Não. Você só terá o Pai se você tiver o Filho. Quando você come a fruta da goiabeira, você está comendo a goiabeira, mas você come o fruto, não é a árvore. Deus, ele é a árvore da vida. Os frutos, ou o fruto da árvore da vida, é Jesus. Agora escuta uma coisa. Existem, irmãos, vários níveis de vida. Vários níveis de vida. Quer ver? A vida superior é a vida de Deus. É a vida de Deus. Abaixo da vida de Deus tem a vida humana. A vida humana, seres humanos. Aí abaixo tem a vida animal. Tem a vida vegetal. Tem a vida bacteriana. São vários níveis de vida. Um nível não pode comunicar vida para o outro nível. O nível vegetal não pode comunicar vida para o nível animal. Cada nível comunica vida para o seu próprio nível. Então, por exemplo, quando você tem um filho, ou quando você gera um filho, você passou para esse filho a sua vida. Você transmitiu vida para esta criança. Por isso que você a chama de filho. Porque você transmitiu vida, vida sua. Sua, da sua esposa, o casal, os dois juntos, transmitem vida para aquela criança. Se você tiver na sua casa um cachorro, e como eu disse, tem muita gente na igreja que gasta mais dinheiro com o cachorro do que com o reino de Deus, você pode ter o maior amor com aquele cachorro. Tem gente que o cachorro, lá no interior tinha um camarada que ele tinha uns 45 gatos. E os gatos ficavam tudo em cima da mesa, assim, na hora da comida, irmão. Aquela gatalhada. Meu pai, quando ia lá, meu pai tinha uma bronca. Os gatos tudo em cima da mesa. Camarada almoçando e o gato em cima da mesa. E ele dando comida pro gato. Você pode ter o maior amor pelo cachorro que você tiver na sua casa. Cachorro que eu estou falando é cachorro mesmo. Você pode ter o maior amor pelo cachorro que você tem na sua casa. Só que esse cachorro nunca poderá ser teu filho. Você nunca vai poder chegar, abraçar o cachorro. Ai, filhinho do papai. Tem gente que fala, mas você sabe que esse cachorro nunca poderá ser teu filho. Por quê? Porque ele pertence a um nível de vida. Ele pertence ao nível animal. Você pertence ao nível de vida humana. Não há comunicação entre um nível e outro. Você nunca vai poder chegar na sua casa, abraçar o pé de bananeira e falar: oi, minha filha, você está bem? Ela pertence ao nível de vida vegetal. Ela está lá embaixo. São níveis de vida diferentes. Então agora eu quero que você pense nos dois níveis de vida superiores. O nível da vida de Deus e o nível da vida do homem. Olha bem. Como é que Deus pode transmitir a vida dele para o nível da vida humana? Deus quis transmitir a vida dele. E como é que Deus teve que fazer isso? Para que ele transmitisse vida de Deus a nível de vida humana, ele teve que se transformar num ser humano. E ele vem aqui na terra trazendo a vida de Deus. E quando ele traz a vida de Deus, ele vem como primogênito. Dentro dele estava pipocando a vida de Deus. Ele estava no nível lá, celestial. Diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus,
Ele desfez da sua glória que ele tinha lá, pegou a vida de Deus e veio trazer para nós aqui. Então ele rompe esta barreira, e ele vem até o nível humano, e quando ele chega aqui como unigênito, 33 anos ele está falando, ele está pregando, ele está ensinando, até que chegou o dia que ele deixa de ser e passa a ser primogênito. É a hora em que na cruz do Calvário ele derramou vida sobre a raça humana. Ele derrama vida sobre aqueles que Deus conheceu, sobre aqueles que Deus predestinou. Ele derrama vida. Então agora eu e você, como filhos de Deus, nós temos um privilégio maior do que o Adão, o privilégio de sermos filhos, de podermos desenvolver um relacionamento com o Pai, de desfrutarmos a bênção do Pai, porque nós comemos o fruto da vida, o fruto da árvore, comemos da carne. Quando Jesus disse: quem não come da minha carne não tem parte comigo, o judeu não entendia isso. O judeu dizia: como é que pode morder o corpo dele comer? Mas ele estava dizendo na parte espiritual que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar. Então agora, como espírito, nós comemos da carne, bebemos do sangue. Então quando você come da carne, bebe do sangue, flui vida de Deus na sua vida. Então agora você tem a vida de Deus com você. E pelo fato de você ter a vida de Deus, é que você vem para a igreja louvar a Deus, é que você ama a palavra de Deus, é que há um impulso dentro de você que te traz para a igreja, que faz você se batizar nas águas, que ninguém precisa ficar te adulando, ninguém precisa ficar te enganando. Você chega e diz: eu quero me batizar. Por quê? Porque você agora é filho. Essa agora é a redenção. E qual é o propósito de Deus para a redenção? Qual era o propósito de Deus na criação? Que o homem fosse glorificado. Qual é o propósito de Deus na redenção? Que os filhos de Deus sejam glorificados. Eu quero encerrar pedindo para você ler comigo em 1 João. 1 João, capítulo 5. Fica lá no fim da Bíblia. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, verso 11 e verso 12. 1 João 5, 11 e 12, diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha lá, deixa eu ler primeiro o verso 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Querido, isso daqui para você esfregar no nariz do testemunho de Jeová é uma beleza, viu? Você esfregar isso daqui no nariz do testemunho de Jeová, ele perde até o rumo. Ele perde o rumo. Se um dia o testemunho de Jeová vier conversar com você, você lembrar desta pregação, fala para ele, fala: meu filho, você não pode comer da árvore, você não pode receber Deus, você tem que comer o fruto, e o fruto é Jesus, é o Filho. Você tem que receber o Filho, você tem que amar o Filho, você tem que provar do Filho, porque aquele que tem o Filho tem a vida. Tem a vida. Eu pergunto para você: como é que está o seu relacionamento com Deus, irmão? O que é que te traz aqui na igreja? Você quer bênção, quer milagre? É isso que você quer? Então vai lá no Aparecido do Norte, que lá você vai ver lá a sala dos milagres, lá cheia de muleta para tudo quanto é lá. Não precisa vir aqui. Faz uma promessa para São Benedito. Eu venho aqui para o pastor orar, é que eu quero arrumar um casamento. Faz promessa para Santo Antônio. Vocês então vêm aqui. Se você quer casamento, lá na sua igreja mesmo, faz promessa para Santo Antônio. Agora você vem aqui por quê? Porque você foi chamado por Deus, você já abraçou com Jesus, você está vivendo a vida de Deus, você está desenvolvendo esse relacionamento. Esse relacionamento com Deus está melhorando ou está piorando? Como é que está ficando esse relacionamento? Você está conhecendo mais a palavra? Você está preocupado com o quê?
com a glorificação, então fique tranquilo, porque ninguém vai tirar isso de você. Ninguém vai impedir que um dia você seja glorificado com Jesus. E é aí que nós temos que olhar. Então eu quero deixar essa pergunta para que você responda. Como é que está a tua vida com Deus? Entenda, irmãos, que o grande propósito de Deus é a glorificação dos filhos dele. Deus não está muito preocupado com riqueza, com essas coisas não. Mas Ele quer que você seja glorificado um dia. Então louve a Deus, agradeça ao Senhor, leve a vida de igreja a sério, se envolva, irmãos. Deixa de ser mão de vaca, deixa de ser burrinha. Vamos pregar a palavra, que ainda tem muitos filhos de Deus perdidos por aí. Aqueles que são filhos de Deus, eles virão. A gente não precisa ficar incomodando muito, não. Mas como é que está a sua vida? Curva a tua cabeça, querido. Fecha os teus olhos. Louvado seja Deus. Eu quero que você medite um pouquinho nesta pregação, irmãos. O propósito de Deus na criação e na redenção. Oh, bendito seja o teu nome, Jesus. Nosso Deus, nós nos alegramos, ó Pai, ao ouvir a tua palavra. Nós nos alegramos, Paizinho querido, porque sabemos que os sofrimentos deste mundo não é para a gente comparar com a glória que está reservada para nós, ó Pai. É por isso que nós devemos estar firmes na tua presença. É por isso, Senhor, que nós não devemos nos abater por nada nesta vida. Devemos continuar nossa carreira, meu Pai. Aqui, lá, ou acolá, onde for, nós devemos estar te buscando, Deus. Eu quero, Senhor, nesta oração, orar por algumas pessoas que talvez nunca tomou uma decisão de te servir, mas quem sabe, Senhor, na noite de hoje, esta pessoa sentiu este desejo. Se você sentiu este desejo, querido, entrega o teu coração ali para Jesus. Se você quiser que eu ore por você, você precisa levantar a mão para eu saber. Senão, ou então no final do culto você venha me procurar. Eu oro por você, para que o teu nome seja escrito no livro da vida, para que você possa se alegrar, sabendo que você agora não é uma criatura como era o Adão, mas você agora é um filho. Jesus é o teu irmão mais velho. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Um dia ele será glorificado. Quando o meu irmão mais velho for glorificado, todos nós seremos glorificados junto com ele. Deus, tome conta dos teus filhos. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Você pode aplaudir e glorificar.